Boa tarde, Bom, pessoal. A gente vai dar início a mais uma webinar aqui, realizado pelo TOTS Moda em parceria com o P&D do TOTS Moda, né? Então, a gente queria agradecer ao Renan por estar aqui com a gente nesse momento, trazendo um pouquinho aqui para vocês sobre o assunto. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem ser feitas através desse link, que eu vou mandar aqui no chat novamente. E no final da apresentação, o Renan vai responder as perguntas com as dúvidas de vocês. Bora lá, Renan. então, boa tarde, pessoal. Então, falar um pouco hoje sobre as alíquotas do IBPT, né? Então, como a Ellen falou ali, as dúvidas vocês podem mandar ali no slido.com, tá? No bate-papo a gente colocou ali o chat, colocou a senha para vocês entrarem, tá? Então, seguindo aqui a nossa agenda, nós vamos falar então das alíquotas do IBPT, depois nós vamos falar sobre as dúvidas, tá bom? Bom, as alíquotas do BPT a gente já tem há bastante tempo, né? Que foi aquela lei do consumidor final que saiu, que a gente tem que destacar nos documentos fiscais, né? As alíquotas dos valores aproximados lá dos tributos, né? Tributos federais, nacionais, municipais, de importação, tá? Então, recentemente a gente nesse trimestre atual, né, a gente lançou então a questão já da uma automatização com o IBPT, né? Então o IBPT lá disponibiliza uma API para a gente consultar essas alíquotas por NCM, né? E a gente então fez a comunicação com essa API do IBPT e para que vocês não precisem ficar lançando manualmente por NCM ou ficar baixando, né, o arquivo CSV lá do IBPT e importando para o sistema, né? Que você tem que fazer para cada estado, você tem que fazer uma importação, né, com um arquivo diferente, tá? Então, para poder, né, para a gente poder fazer, então, aqui está o nosso TDN já lá, tá? Você pode procurar lá por exemplo, você pode procurar lá pelo componente que faz o processo, né? Vamos supor, né? Você procura pelo componente lá, o FIS FP107, que é o componente que faz o processo. Então, já tem aqui o TDN, tá? Vai mostrar o TDN com as configurações que tem que fazer, tudo, né? Aqui embaixo já tem os nossos links relacionados, que são as duas outras documentações que são referente aí ao IBPT, tá? Vou seguir aqui um pouco do documento, primeiramente, depois eu mostro o sistema, né? Então, para a gente, ó, como a gente fala aqui na documentação, será necessário obter um token, né? E esse token você encontra, você faz o cadastro dele lá no site do IBPT, que é o site esse aqui, ó, de olho, o impostobpt.org.br, tá? E aí lá você vai fazer o seu cadastro, né? Você vai criar uma conta para sua empresa, fazer um cadastro lá, tal. E eles vão gerar esse token, que é o que a gente precisa, tá? Esse token é o token que identifica a sua empresa lá, acredito eu, lá no IBPT, tá? É essencial que você se cadastre aqui no site e consiga esse token, tá? Que é uma configuração obrigatória lá para utilizar o processo, tá bom? Você pode vir aqui em criar conta, e aí você vai criar a sua conta aqui, tá? Não sei muitos detalhes aqui de como que funciona o site em si, mas é por aqui que você cria a conta, né? Vincula os dados da sua empresa. Então aqui, por exemplo, eles já lançaram uma nova versão, né? Que é a versão 21.1i, que vai de 1 dos 6 até 30 dos 6, logo logo eles vão lançar outra. E aí com isso, você não precisa mais, com a utilização da API, você não precisa mais se preocupar não precisa mais se preocupar em ficar verificando aqui no site se eles lançaram uma versão nova, porque toda vez que lançava uma versão, você tinha que vir aqui e baixar, né, o arquivo e importar para o sistema. Aí com as APIs agora você não precisa mais se preocupar em ficar baixando, né? A gente já faz esse trabalho lá quando vai emitir a nota, né? De acordo com as configurações que eu vou mostrar lá. A gente já faz esse trabalho para você não, né, dar uma otimizada e você não ter que ficar baixando arquivos e verificando se mudou a versão da tabela ou não, tá bom? A implementação que a gente fez, tá? Então, a gente está no componente, né? Lá no componente que faz a importação.
Então, a gente vem aqui em fiscal manutenção. A gente tem um componente FIS-FM 130, que é o componente que você efetuava a manutenção, né, das alíquotas, né, alíquotas nacionais, importado, estadual ou municipal, né, e não tinha, então, antes, não tinha início de vigência nem data fim de vigência, né, e nem qual é a versão que tá atual, tá? E a gente implementou isso agora, então, você ainda consegue vir aqui manualmente e colocar as alíquotas, né, não tem problema, você consegue fazer isso, mas a gente colocou, então, a opção agora da API, né? Então, aqui no botão importar BPT, antes tinha o arquivo texto que você baixava, e agora tem a opção da API, certo? E para você, então, conseguir utilizar a API, né, a gente vai verificar alguns parâmetros, que está lá tudo na documentação, né, igual eu comentei, que é o parâmetro do token. Então, você vai conseguir esse token junto ao IBPT e vai configurar aqui no sistema, né? Esse token, que é a identificação da sua empresa, tá? Configurado o token, aí você consegue já usar o processo de consulta, né? De consulta via API, né? Então, você vai vir aqui em API, você vai escolher quais as NCMs que você quer consultar, então você pode aqui marcar todas as NCMs que existem no seu ambiente, e você pode selecionar quais são os estados que você quer retornar do BPT, né? Porque o BPT retorna por estado, né? Essa NCM, de acordo com cada estado, vai ter uma alíquota diferente, tá? Então, aí você pode constar quais são aqueles estados que você trabalha. Clicando aqui no botão consultar API, então ele vai consultar essas NCMs e esses estados lá no site, lá nas APIs do IBPT, e vai retornar e já vai gravar aí as alíquotas para a gente, tá? A gente fez o contadorzinho aqui, já num padrãozinho melhor, né, com um progressive bar aqui, com um percentual, né, aqui embaixo, então ele vai mostrando, né, qual NCM que ele está, qual F que ele está fazendo, né, qual registro que ele está, de total de registro que ele tem, vai dando até mostrando aqui um tempo estimado para terminar o processo, tá? Então, antigamente, quando ele está fazendo o processo, né, ele está fazendo o processo de todas as NCMs para todos os estados. Se fosse via arquivo texto, né, você teria que ter 27 arquivos, né? Então, um arquivo ali para cada estado, tá? E aí está importando um a um. Já está finalizando aqui para a gente. Finalizou o processo, ele vai trazer aqui para a gente quais são as NCMs que ele efetuou a busca, né? E quais são as alíquotas, então, que ele trouxe para a gente lá do site, tá? Separadinho aqui por estado, né? Então, se eu entrar lá no componente igual estava aqui antes, né? Antes só tinha só esses registros. Se eu efetuar aqui um F4 agora, ele então já mostra aqui os novos registros que ele inseriu, ó. Igual tá lá no site, ó. Então, exigência de 1/6 a 30/6, e a versão que ele retornou, então, do site foi a 21.1i, certo? Batendo já os dados lá com o que está no site, tá? Bom, mas essa aqui é a parte onde você troca o arquivo texto para usar o componente via API, certo? Então, aí você não precisa mais importar o arquivo texto e vai utilizar as APIs do IBPT. Parte manual, certo? Aí, a gente criou, então, um outro parâmetro, né? Esse outro parâmetro, que é a otimização, né? Que é esse em consulta IBPT MIS-NF. Né? Então, tem a opção aqui de não, que é o padrão, para não consultar. E quando você configura, você pode configurar ele para sim, né? E o que esse parâmetro ele vai fazer? Toda vez que você for emitir uma nota fiscal,
Então, você for fazer uma nota fiscal, né? O sistema, quando você está emitindo uma nota, ele vai verificar aqui na nossa tabela se para aquela iniciativa que está emitindo, se tem alguma alíquota vigente, né? Então, por exemplo, aqui, enquanto eu estiver emitindo notas entre 1 do 6 e 30 do 6, ele vai continuar usando essas alíquotas aqui. A partir do momento que o mês virar para 1 do 7, então o sistema ele vai verificar que, né, na emissão da nota, que não tem mais uma alíquota, né, para aquela ICM não está mais vigente, e vai automaticamente da emissão da nota consultar essa alíquota lá no IBPT e gravar aqui, sem que você precise vir, né, no processo e fazer uma nova consulta no todo começo de mês, né? Ou toda vez que mudar a tabela, tá? Então, a gente já faz isso em termos de execução da nota. Então, aí você não precisa mais ficar vindo aqui e consultando, né? Todo mês aqui, ou toda vez que mudar, tá? A gente já faz isso direto na emissão do documento fiscal. Lógico que a gente só faz isso para quem, né? A gente só faz essa consulta para quem utiliza o nosso novo serviço de faturamento, né? Que é o parâmetro tá? Para quem utiliza esse parâmetro aqui, ó, em utiliza novo fato setado como 1, essa opção da nota fiscal vai estar disponível. Para quem utiliza esse parâmetro em novo FAT como 0, essa opção de consulta no momento da emissão da nota não funciona, tá? Só para quem seta como 1, tá? Agora, a questão da API, aí, dependente do parâmetro, né, a consulta aqui pelo componente vai estar funcionando, tá? Aí, além de, então, você poder consultar manualmente e consultar e verificar se, né, se já está vencido ou não lá no momento da emissão da nota e já buscar as alíquotas, tirando essa preocupação de você ter que ficar consultando o site do IBPT, mudou, não mudou, para se atualizou, mudou as alíquotas, não mudou, o que mudou, né? A gente, então, criou no modelo da nota, a gente criou aqui no modelo da nota, nós criamos 2 campos novos, tá? Esses campos novos que irão sair lá nas observações da nota, né? Então, a gente criou a fonte BPT e a versão do BPT. Então, agora com a consulta via API, a gente já consegue disponibilizar, então, na impressão do documento, para você identificar, né, a sua fonte, né, e a sua versão. Qual versão do BPT foi utilizado na emissão daquele documento, tá? E aí vai ficar, mostrar aqui nossa documentação, tá? Aqui tem a documentação que fala do componente FIS FP 107, né? Do token, e a busca aqui, ó, conforme eu tinha feito, né? Tá? Que vai falar um pouco do componente. Aí nos documentos relacionados, então, tem essa outra documentação aqui, que fala do nosso parâmetro que vai emitir, que vai fazer a consulta no momento da emissão da nota, né? Vai fazer a consulta lá. E por último, a questão da nossa fonte, né? Então, a fonte, a gente colocou aqui, versão em BPT, quando você emite documento fiscal, sai lá no documento fiscal, então, a fonte, então, IBPT barra, tá? Aqui, e a versão IBPT, que é a versão que foi utilizada no momento da emissão da nota, tá? Isso tudo para a gente tentar otimizar aí a pesquisa e a consulta desses dados que mensalmente aí são alterados pelo IBPT, tá bom?
Lembrando que as alíquotas, né, elas sempre são emitidas para consumidor final, né, para venda a consumidor final, para saídas, né, para consumidor final, tá, dentro do sistema. Bom? Bom, pessoal, é um webinar um pouco mais rápido, né, do que os tradicionais aí, mas mostra uma funcionalidade bacana aí que eu acredito que vai otimizar o dia a dia, né, principalmente quem optar por mudar lá na emissão da nota, já consultar, né, vai otimizar aí e deixar mais perto do correto possível aí os tributos aproximados lá na observação do DANF, né, sempre estar atualizando constantemente, sem intervenção de ninguém praticamente, e saindo mais perto do real possível, de acordo com o IBPT, tá bom? Quem quiser perguntar alguma coisa, então está disponível lá para a gente fazer perguntas lá no Slito, tá? Bom, tem uma pergunta aqui, o que o novo parâmetro de faturamento faz, né? Esse novo parâmetro de faturamento, até quem perguntou, no ambiente, né, que eu sei que no ambiente desse cliente que perguntou está setado já, a gente refez o serviço de emissão de nota fiscal do sistema, né, dando uma otimizada, deixando mais rápido, né, e tem funções que só funciona nele, né, e uma delas é a questão do IBPT, tá? Então a gente deu uma otimizada, deixou o serviço um pouco mais leve, para deixar um pouco mais rápido deixar um pouco mais rápido a emissão da nota, né, e evitar problemas aí de tamanho, né, tamanho do serviço, para não dar estouro, evitar transtornos aí de parar o faturamento, tá? Mas não muda em si, não muda nada. Quem setar, né, não vai mudar nada o dia a dia, não muda componente, não muda nada. É só uma rotina interna do sistema aí que muda. E também, esse novo serviço, ele só funciona com nova regra fiscal, né? Então, essa é uma regrinha para esse parâmetro, né? Quando você seta esse parâmetro, as notas fiscais só aceitam com nova regra. Se você for tentar emitir uma nota fiscal de entrada ou de saída com regra antiga, né, finalização de OP, qualquer movimentação dentro do sistema, ele não vai aceitar, tá bom? Aí regras, né, quando eu falo regras antigas, são regras criadas lá pelo FIS-FM 015, né, aparece no menu mais, tá? Mas são as regras criadas pelo FIS-FM 015, que hoje não permite mais criar regras por aqui, né? Mas os clientes que têm ainda antigas conseguem efetuar manutenção, só não conseguem criar novas regras por aqui, tá? E a nova regra, que já não é nova assim, né? Que já está bem, tem bastante tempo aí sendo usada, é a regra fiscal criada no FIS-FM 087. Então, quando seta esse parâmetro novo, ele só vai aceitar regras fiscais que foram criadas pelo FIS-FM 087, tá? Essa é uma trava que tem lá. Tomar cuidado aí para quem for setar, porque se setar e não tiver regra fiscal nova criada vinculada lá na operação, ele vai dar erro, não vai deixar emitir a nota. Tá? Aí não importa se é nota fiscal ou não, tá? Então, qualquer movimentação de transação, nota, finalização de OP, transferência de produto, lançamento de nota fiscal de entrada, tudo isso vai ser barrado. Mais alguém? Não? Bom, pessoal, é um processo bem simples, né? A documentação está bem explicativa ali, né? É um processo bem simples de ser executado, né? E o trabalho maior ali que vocês têm é junto, né? Criar o cadastro, lembrar de criar o cadastro lá junto ao IBPT para pegar o token para poder ser emitido, né? Precisa ser para todas as empresas? Acredito eu que não, porque a nossa tabela ali não é por empresa, né? E
o IBPT também não é por empresa, é por NCM Estado, né? Então, quando você tem lá matrizes e filiais, a sua matriz, você faz a consulta pela matriz ali, as filiais já estão automaticamente atualizadas, tá? Você não precisa criar para todas as suas empresas lá, tá bom? Escolhe aquela empresa que você tem mais movimento, que mais emite nota fiscal, e aí você configura ela, né? Para daí ela tá automatizando o seu processo aí das alíquotas. Bom, então, Renan, acho que não tem mais nenhuma dúvida, pelo menos aqui mesmo não tem. Aí depois a gente vai mandar para todo mundo a gravação, né, do canal do YouTube, se eles tiverem algumas dúvidas. Vou pedir para você me mandar o link dessa documentação para eu encaminhar junto com a gravação, daí já facilita para quem ficou com alguma dúvida. Beleza, Ellen. Beleza? Gente, Aí depois você me então, obrigado aí pela presença, né? Obrigado aí pela presença de todos no webinar. Espero que esse roadmap entregue no segundo TRI venha a otimizar aí a vida de vocês e diminuir um pouco do trabalho com relação ao IBPT. Tá bom? Obrigado e até o nosso próximo webinar. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, Renan.